Olá amigos, tudo bem? Então, eu fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre essa questão da atitude mental relacionada ao emagrecimento. Falei um pouco sobre esse aspecto externo, sobre a opinião de outras pessoas mexendo com nossa capacidade de entender esse problema e também aspectos internos relacionados a isso. Nesse vídeo eu quero complementar um pouco esse assunto, falando principalmente sobre essa limitação autoimposta, sobre as limitações que aquele indivíduo que quer perder peso fica colocando aí na sua mente, fica atrapalhando o seu tratamento. Eu vejo isso muitas vezes porque com esse aumento de sobrepeso e obesidade na população, muitas das pessoas que eu atendo estão precisando emagrecer. Elas vêm procurar acupuntura por um outro motivo, mas faz parte do seu tratamento a necessidade de perder peso, às vezes até para resolver uma situação de dor crônica, por exemplo, ou pelo menos amenizar essa situação. Mas eu vejo que no que diz respeito à atitude mental e principalmente essa atitude mental interna relacionada ao emagrecimento, 5 pontos talvez sejam os que mais geram crenças limitantes, pensamentos limitantes que atrapalham esse processo. O primeiro deles diz respeito ao medo. Então muitas pessoas elas têm, por exemplo, medo do tratamento, medo do que vai acontecer, medo de se expor àquela situação, aquele tipo de tratamento e não obter o resultado desejado, medo do que os outros vão pensar. Então existem várias crenças limitantes relacionadas ao medo quando a gente fala de atitude mental com relação ao emagrecimento. Outra crença bastante limitante das pessoas diz respeito à capacidade. É muito comum as pessoas acreditarem antes de iniciar qualquer tipo de tratamento para emagrecer, ou com dieta, ou com atividade física, é muito comum a pessoa se limitar na questão de capacidade, dizendo eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. E quando você vai ver, muitas pessoas já fizeram isso de uma forma muito mais difícil do que aquela que você vai se expor. Então não limite a sua capacidade, acredite, pelo contrário, acredite na sua capacidade de resolver. Outra crença limitante que eu acredito ser importante, além do medo e da questão da capacidade, é a questão do merecimento. É muito comum a gente ver isso, a pessoa arrancar dela o merecimento, por exemplo, de um corpo saudável, de um peso saudável. A pessoa acredita realmente, e isso, diversos fatores levam a isso, ela acredita que não merece aquele resultado, que não é merecedora daquilo, que ela não fez por merecer. Quanto, na verdade, isso acaba realmente fazendo com que a pessoa não consiga emagrecer e se tornando aí um limitador do seu resultado, um limitador do benefício que ela pode ter com isso. Então, acredite que você merece. Qual o motivo de você não merecer? Se você tem um motivo que está levando a esse tipo de pensamento, vamos trabalhar isso. Por isso que muitas vezes o paciente que precisa emagrecer, que está num tratamento de emagrecimento, ele vai ter que ter, além da nutrição, além da educação física, também um acompanhamento psicológico. Muitas vezes fatores mentais, atitudes comportamentais são determinantes no emagrecimento. Um outro fator extremamente importante e que causa muita limitação diz respeito ao tempo. Quando você não impõe prioridades, você sempre vai ter a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu estou sobrecarregado no trabalho, eu estou sobrecarregado com a família, com os filhos, com os afazeres de casa, e aí não sobra tempo para cuidar da saúde. Eu já ouvi isso há muito tempo, que quando você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ser obrigado a usar o tempo para cuidar da doença. Então está na hora de tomar para si as rédeas desse cuidado e colocar como prioridade
para que você consiga organizar o seu tempo para o emagrecimento. E a quinta atitude mental que diz respeito ao emagrecimento, que eu considero importante, diz respeito à motivação. Qual o motivo de você querer emagrecer? Você está fazendo isso para agradar outras pessoas ou você está fazendo isso para você, para a sua saúde? Você está fazendo isso por uma obrigação, porque estão mandando e não porque você quer? Ou isso é um desejo seu real, de dentro do seu coração, para fazer essa transformação na sua vida? Então, dependendo da motivação, se a motivação tem um aspecto positivo ou se a motivação tem um aspecto negativo, talvez isso interfira demais no seu emagrecimento. Eu fico imaginando se uma mãe fosse obrigada a emagrecer, né, para salvar a vida de um filho, por exemplo, em uma situação bem hipotética. Ou então, se você tivesse participando de uma competição que você recebesse um valor financeiro muito alto para emagrecer. O que eu quero dizer é a motivação por trás do emagrecimento. Você entende que uma mãe, para salvar um filho, teria muitos motivos para se engajar realmente num processo de emagrecimento? Então, busque no seu dia a dia, nas suas necessidades, a motivação para que você tenha esse resultado esperado. Então lembre-se disso, não limite-se com relação ao medo, com relação ao merecimento, ao tempo, à motivação e à capacidade, tá certo? Busque ajuda profissional, ou de um nutricionista, ou de um educador físico, ou de um psicólogo, para que você consiga definitivamente tomar as rédeas do controle do seu peso e do seu bem-estar, e com certeza isso vai refletir em toda a sua saúde. Certo, gente? Um grande abraço e até mais, hein?